Agora sim, quero voltar aqui com o Max Bon, analista, gestor de ações da Nomos. Bem-vindo, Max, bom dia. Olá, Paula, bom dia. Sempre um prazer falar com vocês. Vamos lá. Obrigada. Marques, pegando aqui um gancho, né, falando um pouco mais sobre small caps, estão ali nas mínimas históricas. A gente vê que umas ali eram as queridinhas de alguns investidores, outras ali até sofreram, né, bastante diante de um cenário bem problemático. Tem também aquelas outras, né, algumas ali em questões, até quando a gente fala muito de governança, que isso pesa também bastante, principalmente quando o investidor olha ali para as small caps. O que você acredita, né, que tem mais impactado, tem sido talvez aí o principal impactador, né, destas empresas? Quais os problemas, de repente, mais estruturais, mais conjunturais que pode ter deixado ali, inclusive aberto oportunidades? Olha, eu acho que os juros altos, Paula, foram um dos principais pontos negativos que acabaram afetando os resultados das small caps, ainda, né? Por isso que elas são muito sensíveis a essa queda nos juros, né? Isso vai ser muito bom para a performance das small caps. Então, muitas delas que estão num momento um pouquinho mais alavancadas, tiveram despesas financeiras altas, consequentemente queda nos lucros. Muitas delas mostraram prejuízo nesse trimestre. Então, os juros altos continua sendo o vilão, tá, para as small caps. Mas eu acho que essa é uma tendência que tende a arrefecer, né, tende a melhorar bastante. Se a gente imaginar esses juros a 11,75, 11,50 no final desse ano e talvez 9%, talvez até menos que isso no ano que vem, certamente cria-se um ambiente mais favorável para as small caps que vão ter um pouquinho mais de alívio, né, nas suas despesas financeiras, no custo médio da sua dívida, e vão conseguir gerar lucro, gerar caixa, e certamente as ações vão responder positivamente a isso. Então, eu acho que a temporada de resultado agora mostrou que os juros ainda pesam bastante para as small caps, por isso que elas sofreram nas últimas semanas, mas eu acho que quando a gente olha para frente, a gente vê um cenário mais animador, né? Então, falando para os investidores, pessoas físicas, eu acho que tem que manter a posição em small caps, eventualmente aproveitar essas oportunidades que a Bolsa está dando agora, né? Caiu aí 6% nos últimos 13 pregões, e muitas dessas small caps caíram bem mais, caíram 15% nesse período. Então, é aproveitar essas oportunidades. Em períodos de bull market, são comuns essas quedas que a gente está vendo aí nos últimos 13 pregões. Então, as pessoas se assustam, mas são comuns, né? A gente não, quando a gente olha sob uma perspectiva mais ampla, a gente vê que numa trajetória crescente, numa trajetória de alta, nesses períodos, sempre tem esses soluços, sempre tem essas quedas que no curtíssimo prazo assusta, mas quando a gente olha com uma lupa mais aberta, assim, você vê que são comuns e é hora de aproveitar essas oportunidades. Marcos, queria falar um pouquinho de pets com você, né? Queria entender a sua leitura, o que está acontecendo aí especificamente com a companhia, por que a gente está vendo esse movimento, quais os pontos, talvez, ali, que possam estar pesando ou trazendo, vamos chamar assim, talvez um pouco mais de cautela aí para os investidores de pets. Sim, vamos lá. Competição, Paula. Competição mais acirrada. Eu não tenho animais domésticos, mas eu falo com quem tem, o pessoal está comprando online, né? Então vai na Amazon, vai no Mercado Livre e consegue preços mais baixos do que conseguiria na Pets. Então eu acho que ela está diante de um ambiente mais acirrado, um ambiente competitivo mais acirrado. Isso tem um reflexo em margens. A gente viu no último resultado uma queda nessas margens, né? Havia melhorado no primeiro trimestre, mas agora no segundo trimestre voltou a cair. Então, é um ambiente que acaba assustando os investidores. Será que eles vão recuperar essas margens? Ou será que essas margens são para baixo? Margens para baixo, menos rentabilidade, a ação tem que responder negativamente. E é o que está acontecendo, Pets nas mínimas históricas. Tá? Eu prefiro ficar de fora, ver o que vai acontecer nos próximos trimestres, ver como a Pets vai lidar com esse ambiente mais acirrado, esse ambiente competitivo mais acirrado,
e aí sim, se ela mostrar evolução, aí eu acho que é um bom momento para voltar para Pets. Você não vê, então, de repente, né, talvez um movimento ali de consolidação, ainda assim, um pouco mais de cautela, esperando aí os próximos passos, seria isso? Eu acho que um movimento de consolidação pode ocorrer no setor, mas eu acho que a Pets não vai ser eh, envolvida nesse movimento de Uhum. consolidação. Pelo que eu tenho lido, talvez os segundo, terceiro lugares desse mercado possam se juntar e aí poderia trazer um cenário até mais difícil para Pets, tá? No médio Uhum. prazo. Mas Tá. ainda há muita especulação com relação a isso, não tem nada, não tem nenhum sinal mais forte, mais claro nesse sentido, mas é algo que vira e mexe, se ventila na mídia, a possibilidade de alguns agentes, alguns participantes desse mercado se juntarem, se fundirem num processo de consolidação. Oi, Max, muito bom dia. Felipe Nascimento falando contigo agora, sempre um prazer bater esse papo. Você estava comentando, inclusive, né, na primeira resposta, sobre esse movimento das small caps, né, que acabaram sofrendo e que o juro ainda está impactando, mas a gente viu justamente esse rally dos últimos tempos por conta do fechamento da curva, né? E aí elas experimentaram um rally, muitas delas subiram 100, 200, enfim, vários por cento aí nessa expectativa. E depois do corte de juros, deu uma segurada, uma arrefecida nesse ímpeto, né, dessas companhias. O movimento ele é maior, né? O movimento não é agora 2, 3 meses e já deu tudo que tinha que dar, já recuperou, já surfou o rally. Na sua visão, esse movimento ele se estende, ele vai ainda mais até o fim, né, desse movimento de queda de juros? Ainda tem prêmio para queimar, ainda tem expectativa para um rally um pouco mais aprofundado, um pouco mais até de mais tempo, né, para essas companhias? Com certeza, Felipe. Eu vejo esse período atual com certa similaridade com outros períodos de bull market que a gente teve. Ali na entrada do governo Temer até início do governo Bolsonaro e depois, no meio do governo Bolsonaro até o Covid, né? No início do governo Bolsonaro até o Covid. Foram 2 períodos de bull market onde as small caps andaram 80%, 100%, 150%. Então, eu acho que esse movimento que a gente viu recentemente é só o início de um longo período, como você bem mencionou. Tá? A gente ainda tem prêmio na curva, os juros futuros vão fechar mais. Isso vai depender também muito dos comentários e de como o Banco Central vai guiar o mercado nesse sentido. Mas eu acho que tem muito espaço ainda para os juros caírem e isso vai ter um reflexo positivo nas small caps. Então, eu acho que só foram 6 meses de um bom momento para as small caps. Acho que tem ainda um ano e meio. Esses outros períodos que eu mencionei anteriormente foram períodos de 1 ano e meio, 2 anos. Tá? Então tem muito espaço ainda para as small caps performarem bem. A gente já viu algo parecido acontecer lá atrás e acho que tem tudo para acontecer de novo. Tá? Então eu estou bem confiante. A gente aqui na Nomus, a gente está bem apostado em small caps. Hoje tem mais de 40% da carteira principal aqui da casa, a Max Ações, em small caps. Então a gente continua com uma visão construtiva, a gente acha que é onde tem mais upside na Bolsa Brasileira. Boa. Ô Max, ontem eu estava até lendo a entrevista do Alfredo Setúbal, né, o presidente lá da Itaúsa, e ele falou algumas coisas que me deixaram aqui até em alerta e eu queria repercutir um pouco contigo. Ele falou: o momento não é para euforia, mesmo com taxa de juros começando a cair, o cenário tem incerteza, prescreve cautela, e essa visão dele acaba destoando um pouco de uma visão um pouco mais otimista que a Faria Lima tem, né? Você tá em qual time, assim? Tá no meio, tá no time mais cautela, parcimônia, ou tá no time mais de otimismo, contrariando um pouco o Setúbal aí? Eu percebi que você tem bastante otimismo nesse ciclo um pouco mais longo, né? Mas olhando para o momento atual, como que você se posiciona aí e qual que é a mensagem, né, para encarar esses momentos que talvez possam inspirar um pouco mais de cuidado? O momento curto prazo, ele
tem que ser visto com mais calma, acho que o investidor tem que ter mais paciência de fato. A gente tem um ambiente externo que ainda preocupa, principalmente China. Nós somos, China talvez o principal parceiro econômico brasileiro, então a China, com uma retomada econômica muito aquém das expectativas, isso acaba afetando muitas das nossas exportadoras, né? A gente exporta soja, milho, suco de laranja, cana-de-açúcar, vários produtos, e também minério, né? A Vale sofrendo bastante por causa da China. E também a gente tem um ambiente nos Estados Unidos que ainda sugere um pouco de incerteza. A gente está vendo um movimento na alta de juros americana, né? Atingindo aí um high num período mais recente, chegou a bater 4,25 juros de 10 anos. Então, a gente tem uma economia americana que pode ter ainda mais juros pela frente, e o Banco Central está sinalizando isso, ainda está um pouco apreensivo com relação à dinâmica inflacionária e de crescimento econômico nos Estados Unidos. Então, a gente pode ter um pouquinho mais de juros lá, e isso acaba mexendo com os mercados no mundo todo. Então, foi por isso que a Bolsa caiu aqui 6% nos últimos 13 pregões. Tá? Foi muito mais motivos externos do que motivos internos. Aqui a gente não teve muita notícia ruim, né? A gente teve notícias boas até. Tá? Então, acho que a gente sofreu uma influência de um giro de alocações que migrou para Estados Unidos, diante dessa renda fixa mais gorda lá, né, dos juros mais altos, e também de uma China que acabou tirando dinheiro de mercados emergentes, né? Os investidores tiraram dinheiro de mercados emergentes, migrando também para os Estados Unidos. Tá? Então, eu vejo esse curtíssimo prazo com cautela. Eu acho que o investidor tem que aproveitar oportunidades pontuais, sempre com paciência, sempre com calma, tá? Mas como você falou, Felipe, nós temos que olhar um pouquinho mais para frente. O cenário para frente é de queda de juros aqui, é de uma situação nos Estados Unidos mais estável ao longo de 2024. Eu imagino uma China, o governo chinês, tendo que responder a essa fraqueza da economia. Então, entendo que o governo chinês tem que estimular, principalmente o setor imobiliário, o setor de infraestrutura, que está sofrendo bastante. Senão, a economia chinesa não cresce os 5% prometido no início do ano. Então, eu acho que eles vão ter que se movimentar, e isso, de certa forma, vai ser bom para os mercados aqui no Brasil. Tá? Então, curto prazo, um pouquinho mais de cautela, vamos ver o que vai acontecer com China, Estados Unidos, mas, olhando para longo prazo, aproveitar oportunidades, que são nessas quedas que você consegue comprar bem e gerar rentabilidade no médio e longo prazo. Boa. Ô, Max, eu tenho mais algumas questões ainda. Eu queria só começar com esse movimento que você falou, que Estados Unidos, que claro que está pesando aqui, justamente quando os rendimentos do Tesouro lá sobem bastante, tem fuga de capital para o risk-free, né? Mas eu estava até lendo alguma reportagem falando que o mundo deve se acostumar num cenário mais inflacionário, um mundo mais inflacionário e um mundo também com taxas de juros mais altas, dizendo até que nos Estados Unidos deve permanecer em torno desses 5% por um bom tempo. Se isso acontecer, né, esse fluxo vai ficar cada vez mais difícil para cá. E olha que a gente viu um fluxo vindo para o Brasil com saída de Rússia, saída de Turquia, com saída de alguns países ainda do radar nos emergentes, né? Num mundo mais inflacionário, com taxa de juro mais alta, o fluxo vai ficar pior para a gente vai ter mais dificuldade de capturar esses investidores estrangeiros, de capturar esse movimento, e aí tendendo a secar esse fluxo, a gente tem essas dificuldades, vai continuar com essas dificuldades, projetando para frente, né? Tentando entender esse cenário. Sim, eu acho que os juros americanos, Felipe, é o pai de todos os mercados, né? Então, o que acontece lá mexe com os mercados no mundo todo. É claro que se a gente tiver um período agora de mais ou menos uns 12 meses, com taxas de juros aí a 4,5%, 5% lá nos Estados Unidos, é claro que isso vai mexer com o tabuleiro dos investimentos, né? Então, acho que investidores globais vão direcionar um pouco mais de recursos para Estados Unidos.
tá? Mas sempre vai ter o book, sempre vai ter a parte dos investimentos dedicados aos mercados emergentes. Porque aqui é onde tem uma possibilidade de rentabilidade maior, upside, espaço para valorização. Tá? Então, eu não acho que vai ter uma competição duradoura. Eu acho que em alguns momentos vai ter uma movimentação nos portfólios, o dinheiro sai um pouquinho de emergente, vai ser direcionado para a Bolsa Americana, para a renda fixa americana principalmente, mas eu acho que logo depois os investidores globais começam a enxergar oportunidades nos mercados emergentes e esse dinheiro volta para cá, e isso vai ser positivo para a Bolsa. Então, eu não vejo um cenário difícil a médio e longo prazo. Eu vejo que vai ter momentos de mais tensão, momentos de queda aqui, justamente por essa migração para mercados mais desenvolvidos, mas eu continuo acreditando que vai ter entrada de dinheiro aqui nos próximos 12 meses, e isso pode alçar aí a Bolsa a patamares mais elevados. E a segunda parte da minha pergunta, Max, é claro que a gente depende muito do investidor estrangeiro, mas a gente também pode ter um fluxo interno saindo da renda fixa, saindo de alguns fundos de renda fixa para o mercado de renda variável, visto que a gente está nesse processo de queda de juros e talvez a renda fixa, talvez esses fundos, talvez até alguns títulos acabem não apresentando tanta rentabilidade ou tanta oportunidade assim, por mais que o juro continue bastante alto ainda no Brasil, mas talvez a gente possa ver essa migração. E aí, né, a pergunta é, será que daria um fôlego o montante de recurso saindo da fixa para variável? Seria suficiente para elevar os níveis aqui do Ibovespa, elevar os níveis das ações, enfim. Como que você vê esse movimento? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se você parar para perceber, fundos multimercados ainda estão muito abaixo da média histórica de alocação em renda variável. Você vê fundos de pensão que são gigantes, né? Bilhões e bilhões de reais, também em patamares elevados quando se fala de ações, investimento em ações. E a gente vai ter, por exemplo, esses fundos de pensão vão ter mais dificuldades para bater meta atuarial mais para frente, né? Com juros caindo. Então, automaticamente, eles vão ter que se expor mais a risco, migrar para a renda variável. Isso vai gerar, sim, um fluxo para a Bolsa. Tá? Eu não tenho dúvida. Há uma relação inversa entre juros e Bolsa. Juros caindo, a tendência é a alocação maior em Bolsa, tanto de fundos multimercados, tanto de fundos de ações e fundos de pensão. Isso tende a mitigar um pouco de uma possível queda de fuga de estrangeiro. Mas como eu falei, eu não acho que o estrangeiro vai sair de Brasil. Eu acho que o estrangeiro, em alguns momentos, ele sai de Brasil, mas ele volta. Tá? E aí, nesses momentos, combinado com esse movimento dos fundos de pensão, alocando mais em ações, fundos multimercados também, eu acho que isso junto pode levar a Bolsa aí para 130, 140 mil pontos num horizonte aí de médio e longo prazo. Maravilha. Max, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado pelo ótimo papo, sempre ótimo papo aqui. Um abraço, até uma próxima, então. Obrigado, Felipe. Obrigado, Paula. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.